Tem uma dúvida que foi até tema do meu estudo na época da monografia. Tem um tempo isso já, mas já teve algumas mudanças. E aí eu queria saber a sua opinião sobre isso. Tempos atrás, era autorizado investidores no direitos econômicos dos atletas. Sim. A gente tá falando ali, salvo engano, até o Neymar tinha isso, o pessoal tinha um grupo, acho que era Grupo Sada, que tinha alguns jogadores do Santos, do Cruzeiro, enfim. Era Sonda. Sonda, não era Sonda. Sada. Isso, Sonda. Isso, perfeito. E, posteriormente, eu acho que foi em 2013, né, teve a vedação disso. Não, foi 2015. 2015. Eu lembro até de um professor meu na época, que era do direito esportivo, não sei se posso falar o nome dele, porque, enfim, pode... Que ele tinha direito sobre alguns atletas na época, porque ele tinha um negócio no Arte Sul. Tinha uma parceria lá. Cara, ele tinha participação no Pedro. Sei, Pedro. Que na época era Queixinho. O apelido dele. Enfim, hoje em dia, pelo que eu venho acompanhando, tem 3 possibilidades de detenção dos direitos, né? Clubes e o próprio atleta. Sim. Correto? E quando lá em 2015, a FIFA, em 2014, falou, a partir de 2015, acabou a farra do boi, porque o jogador, ele era quase como uma pizza. Exato. Exatamente. E o clube, cada vez mais, até para poder pagar as despesas dele, ele ia vendendo ali para os empresários e para esses grupos econômicos. Ele ficava sempre com a menor parte. E aí, assim, começou a não ter... As transferências, elas não tinham caráter desportivo. Eram apenas mercantis, né? Porque eu brinco que um contrato de jogador de futebol é um contrato esquizofrênico. Por quê? Porque, assim, se o jogador ele cumpre o contrato na sua totalidade e ele sai do clube, será que ele gerou receita para o clube? Não. Você contrata... Diretamente não. Não, você contrata aquele jogador por 10 milhões de euros. Ele cumpriu o contrato na íntegra. O contrato é feito para ser cumprido. A grande questão é que esses investidores pressionavam vendas. Exatamente. Para ganhar o retorno, né? Exatamente. Então, assim, forçava a barra... como se você ganhasse no ágio. Exatamente. Não, mas era. Usando era assim, vem cá, eu compro 10% lá, que equivale a 1 milhão, sim, mas eu te pago 700 mil. Você ganha ali no ágio. E era um investimento super risco. A gente tá falando, por exemplo, assim, em linhas gerais, quando me ensinaram isso, falavam como se eu comprasse uma mina. A mina, se pode ter tudo lá, ouro, diamante, seja lá o que for. Mas pode não ter nada. Isso pode acontecer. Isso, por exemplo, posso ter comprado, vamos supor que eu comprei um jogador X, na época, né? Comprei um jogador X por, sei lá, 2 milhões. Peguei 20% do passe dele. Sim, o cara pode valer 200 milhões. Domingo ele meteu um gol no Maracanã. Primeiro jogo dele profissional. Cara, ele dá um bico, o cara já, o salário dele, vamos fazer o contrato de novo. Eu tava vendo uma entrevista do Carlos Alberto, jogou no Vasco, no Fluminense, Botafogo. O personagem, né? Famoso aí. Que ele falou que ele ganhava R$300 com 18 anos no Fluminense. Foi pro Maracanã, estreou, assim, subiu. Aí foi no banco pra completar o banco de reservas. O ídolo do Pedro, o Negueba. Negueba, alegria nas pernas. O Vanderlei virou e falou, esse moleque, ele é o cara, ele deu um bico lá, ganhou a Copa São Paulo, não sei o quê. De repente, ele... assim, o salário dele, e isso é uma questão que, assim, por isso é que você tem que trabalhar a questão interdisciplinar do atleta, principalmente a questão psicológica, porque a vida dele muda do dia para noite. Muito rápido. É verdade. Tem até um aspecto sociológico muito delicado nisso aí, cara. E aí a educação também é muito fundamental, se você tiver uma base educacional ali forte, familiar, de repente, também, né? Eu não vou contar, porque, assim, o nome, vou deixar o Pedro curioso, mas teve um jogador que era o seguinte, era assim, olha, até 31 de dezembro de 2014 você pode contratar no esquema do investidor. Então eu perdi um Réveillon, eu fiquei até as 9h30 da noite fechando um contrato de um determinado atleta, que era um grupo que a pessoa estava em Portugal, alguma coisa assim, eu não posso citar os nomes aqui. Eu acho que eu lembro, jogador. E aí, assim, a gente, fechou o contrato, assim, já era mais de meia-noite lá em Portugal, e aí fechou aqui, eu disse, agora eu vou curtir um pouquinho o Réveillon, mas aí já estava em cima da hora ali. Eu lembro de uma história dessa, com um jogador. Não vou citar o nome aqui, mas assim... Atacante. Ele mesmo. E aí, assim, esse tipo de situação, e o próprio atleta, quando a FIFA regulou essa situação, a FIFA dizia o seguinte, o atleta é terceiro. Porque não é terceiro. E isso é muito esquizofrênico também, né? Entendeu? O próprio
objeto do contrato, digamos assim, né, entre aspas, ser terceiro. Ele faz parte... Ué, o direito nasce aonde? Né? É do contrato de trabalho entre clube e atleta. Ele é parte direta, ele não é terceiro. Exato. Sim. Ele tá totalmente dentro da relação. Exatamente. Ele é o bem jurídico tutelado ali. Exatamente. Ele só considerava o seguinte, só pode ser o clube atual, onde ele está inscrito, ou os clubes anteriores por onde ele passou. Só. E aí, depois de um tempo, a FIFA depois reviu essa situação, os clubes, né? Mas ali a questão também, a FIFA tinha um receio, era o seguinte, do atleta vender aquele percentual para algum investidor. E isso aconteceu. Sim. Isso eu presenciei, tem processo até na justiça, de que você via ali abertamente que o atleta ele vendeu para comprar a casa para os pais, ou alguma coisa assim. E aí até vinha pedir, assina aí, pede pro clube assinar, né? Eu tô cedendo aqui de jeito nenhum. Fala pessoal, tudo bem? Vocês acabaram de assistir um corte do Manda Pro Jurídico podcast, o seu podcast que de juridica o juridiquês. E lembrando que o episódio na íntegra também está disponível no nosso canal. Já que você viu esse corte até o fim, eu tenho certeza que você vai gostar do episódio inteiro. Sendo assim, além de poder acessar o conteúdo na íntegra, eu vou pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais e também se inscreverem aqui no canal, tá bom? E para qualquer outra dúvida, vocês já sabem. Manda Pro Jurídico, valeu!